Tudo bem, pessoal? Eu sou o professor Fabrício Pedron, do Departamento de Solos da Universidade Federal de Santa Maria, e eu estou aqui para apresentar um pouco da morfologia do solo para vocês. O objetivo dessa apresentação não é esgotar o tema, tá bom? Mas mostrar um pouco da sua importância, principais variáveis morfológicas, como se faz uma avaliação ou descrição morfológica de um solo, para que vocês possam se familiarizar com esse tema tão importante para o reconhecimento dos solos e seu manejo adequado. Então o tema é bastante amplo e vai exigir estudo dos manuais e muita prática de campo. A própria apresentação, para não ficar muito extensa, precisou ser resumida em pontos que eu julguei mais interessante para essa oportunidade, ok? Então vamos lá. Os solos que vocês conseguem visualizar aqui nessa imagem, eles são constituídos por materiais minerais, e orgânicos também, e são resultantes de diferentes processos pedogenéticos. Esses processos vão resultar em diferentes propriedades, como por exemplo, morfológicas, químicas, físicas, biológicas, E a gente vai falar um pouquinho então sobre as propriedades morfológicas, que se referem a tudo aquilo que a gente consegue visualizar no perfil. Mas não só visualizar, mas também perceber, pela manipulação das amostras de solo, então pela percepção ou tato. Então morfologia se refere a tudo que nós enxergamos e percebemos pela visualização, pela manipulação ao tato, ok? São propriedades bastante importantes, muito associadas não só com a constituição do solo, mas também com o seu comportamento, que a gente vai ver agora na sequência. Para a gente tratar de morfologia, a gente precisa lembrar do conceito de perfil do solo. Então, o perfil do solo é toda essa seção do solo aqui, aparente nesta imagem, onde a gente tem exposto os diferentes horizontes que constituem esse solo, certo? Então, é um conceito bidimensional e expressa toda essa variabilidade morfológica que os solos apresentam. E todas essas seções onde predominam processos pedogenéticos nós chamamos de horizonte, e aquelas onde predominam ainda processos geogenéticos, geogênicos, enfim, com predomínio de minerais primários, a gente chama então de camada. Então aqui nós temos exemplo dos três principais horizontes do solo, horizonte A, B e C, e um perfil com exposição ainda de uma camada saprolítica que nós chamamos de camada CR. Por que o perfil do solo é importante na morfologia? Porque quando a gente vai estudar, fazer uma avaliação morfológica do solo, é exatamente essa face aqui, que representa o perfil do solo que a gente utiliza. Então, por isso é importante a gente reconhecer, e depois saber utilizar, então, todas as técnicas para fazer uma análise adequada do solo que a gente está estudando. Aqui nós temos uma outra imagem de um perfil de solo, onde fica bem fácil a visualização de três camadas distintas. Essa camada do material mais superficial e mais alterado, que a gente associa com o solo. Essa camada intermediária, com uma estrutura e uma semelhança muito parecida com essa inferior, que é a rocha, mas já com um grau de alteração maior, que nós chamamos então de saprolito, e essa inferior aqui é a rocha, que é o material de origem, nesse caso, desse solo. Bom, numa perspectiva mais geral, o perfil do solo ele vai desde a superfície até o contato com a rocha, que nós chamamos de contato lítico. Ok? Esse contato pode ser em profundidade variável, desde 10 centímetros, 5 centímetros, até dezenas de metros de profundidade. Em geral, os solos tendem a ter em torno de 1 metro, 1,5 metro, não mais do que 2 metros de profundidade. Mas a gente tem vários solos bem mais desenvolvidos que apresentam uma profundidade superior a 2 metros. Então, o perfil do solo seria tudo isso. Numa perspectiva geral, como eu falei, ele está associado também a algo que nós chamamos de regolito, certo? Essa camada superficial com transformação, com alteração superficial e que já não apresenta essas características primárias, geológicas da rocha. Muito bem, numa perspectiva mais agronômica, certo? A gente tem um outro conceito que é chamado de sólon. O sólon se refere à porção superficial aonde ocorre maior transformação dos materiais, aqui principalmente orgânicos, e aonde a gente tem maior expressão dos processos pedogenéticos, aqueles processos responsáveis pela formação do solo. Então,
é convencionado que o solo ele compreende o horizonte A e B, eventualmente os transicionais entre o B e o C, no caso o BC, certo? A própria camada classificada, né, ou considerada para fins taxonômicos de classificação, é essa camada mais superficial. Então, nessa perspectiva mais agronômica, biológica, o solo é essa camada mais superficial que compreende aqui os horizontes A, B e C, e o saprolito seria então uma camada diferente, né? Então tem essas duas possibilidades de entendimento do que seria o solo, né? Mas o perfil do solo ele vai então desde a superfície até o contato com a rocha. Nesta imagem a gente vê dois exemplos de perfis de solo. Aqui na esquerda a gente tem um perfil mais raso, um solo pouco desenvolvido, onde a gente tem um pequeno horizonte A, já misturado com material primário, né, resíduos de rocha e saprolito, depois uma camada saprolítica, a camada CR, e aqui nós entramos na camada R, que seria então o material de origem, a rocha. Então esse é um neossolo regolítico, né, pouco espesso e com um grau de desenvolvimento bastante baixo. Do lado aqui direito a gente tem um solo bem mais desenvolvido, bem mais profundo, com a presença do horizonte A, um horizonte B, inclusive um horizonte C no perfil, certo? Então aqui um exemplo de um latossolo vermelho, né, um solo bem mais desenvolvido, argiloso, bem mais profundo, e que obviamente por ter esse grau de desenvolvimento maior vai ter uma presença de mais horizontes e distintos horizontes aqui dentro do seu perfil, indicando justamente esse maior grau de alteração. Então vejam que são perfis, né, de solos diferentes, resultantes de processos diferenciados e que com certeza vão ter limitações, né, e potenciais de uso também diferentes. E por isso a importância da gente reconhecer, fazer essa avaliação morfológica, né, e usar essas informações para que a gente possa então planejar de forma mais correta o uso e o manejo desses solos. Bom, e aí vem a pergunta então, né, por que a gente avalia a morfologia do solo? Quais são os benefícios que essas informações vão trazer para o entendimento do recurso solo, né? Então essas propriedades morfológicas elas vão permitir que a gente faça predições, né, de várias informações sobre a constituição e o comportamento dos solos. Veja as imagens aqui, onde a gente tem solos diferentes e a gente consegue perceber isso muito facilmente de forma visual, né? Dá para ver diferença de cor, diferença de profundidade do perfil. Esse perfil aqui tem apenas um horizonte A, já assentado sobre a camada rochosa. Então, profundidade, sequência de horizontes, a própria textura, né, aqui desse horizonte E, esse horizonte B textural, dá para ver pela própria imagem a diferença de textura. Então, mesmo visualmente, a gente consegue perceber uma série de informações e usar essas informações para entender melhor a constituição e o comportamento desses solos. Aqui, então, a gente tem um exemplo de uma propriedade no Planalto do Rio Grande do Sul, onde predominam solos bastante desenvolvidos, né, profundos, como latossolos, principalmente, associados muitas vezes a nitossolos. Isso aqui é uma área de 160 hectares, uma área agrícola sob irrigação de pivô central, e num levantamento então mais detalhado dessa área, a gente percebe que metade dela ocorre em neossolo litólico e a outra metade praticamente nitossolo vermelho, que são dois solos bastante diferentes em termos morfológicos, em termos genéticos e com certeza em termos de limitação de uso, né? Então o nitossolo aqui é um solo bem mais desenvolvido, argiloso, com uma retenção de água, né, um potencial de aprofundamento de raízes, aqui bem diferente do neossolo litólico, que é raso, pedregoso e que vai oferecer uma série de limitações então para o desenvolvimento das plantas. E essa é uma informação que só vai ser identificada se a gente fizer esse levantamento e essa análise morfológica, né, que muitas vezes não é feito. Para vocês terem uma ideia, praticamente 80% das áreas agrícolas do Rio Grande do Sul, e mais ou menos isso se repete no Brasil inteiro, não se tem levantamentos de solo, informações de solo em escala adequada para o desenvolvimento agrícola. Então veja a situação, a gente desenvolve a agricultura, né, sem identificar de forma detalhada quais são os solos e quais são as limitações que esses solos estão promovendo para o desenvolvimento das plantas.
Aqui é um outro exemplo de solos bastante arenosos, onde há predomínio ambiente de predomínio de neossolos quartzarênicos, órticos típicos, né? São solos bastante profundos, mas muito arenosos, com baixa capacidade de retenção de água, pouca matéria orgânica, baixa fertilidade, enfim, solos com uma agregação muito frágil, né? São solos que têm uma suscetibilidade de erosão muito grande. E aqui na foto de baixo a gente vê então um vossorocamento bastante intenso, né? Resultante do uso inadequado, que com certeza está associado ao não conhecimento dessas informações, ao não conhecimento do perfil do solo, das suas características morfológicas, que vão afetar, né, a sua fragilidade de uso. E aqui em cima nós temos uma imagem de uma lavoura de soja, então um cultivo de grãos anual, sob plantio direto, nesse mesmo tipo de ambiente. Então a gente pode muitas vezes, considerando essas informações, fazendo um planejamento racional, ter, né, sucesso nas nossas atividades, justamente porque a gente está empregando a técnica de forma adequada. Aqui mais um exemplo de um perfil aqui de um argissolo. Então nós temos um argissolo bem tradicional, né, das regiões mais arenosas. Aqui nós temos um horizonte A superficial, o horizonte E, bem claro aqui, bem evidente no perfil, né? E essa porção mais avermelhada, essa seção aqui subsuperficial, então o horizonte B textural. Esses argissolos, eles apresentam uma variabilidade muito grande na paisagem, né? Ora, essa camada aqui é mais argilosa e o gradiente textural aqui é menor, ora isso aqui é mais arenoso e o gradiente é maior. Essa espessura dessa camada mais arenosa também é muito variável, né? Muitas vezes tem mais de 1 metro, inclusive dando um comportamento, conferindo um comportamento de praticamente neossolo quartzarênico a esses argissolos. Muitas vezes esse contato entre a camada superficial arenosa e o horizonte B textural está muito próximo da superfície, né, dificultando a penetração de raízes, inclusive muitas vezes fazendo com que os técnicos percebam isso como compactação. Na verdade não é, né? É um processo natural de formação, de adensamento natural do solo. E aí no caso práticas como escarificação não vão resolver essa situação. Então é preciso que a gente conheça o perfil, que a gente faça essa avaliação morfológica para entender o que está acontecendo, qual é a distribuição dessa constituição, certo? De sequência de horizontes e textura e assim por diante, ao longo da paisagem, para a gente saber como manejar esses solos de maneira mais adequada. Para vocês terem uma ideia, só em relação aos argissolos, por exemplo, um argissolo não pode ser cultivado sem terraceamento, que é uma prática conservacionista, né, para evitar o processo erosivo, dada a sua fragilidade à erosão. Então é impróprio, totalmente impróprio a gente usar esse solo sem terraceamento. Entretanto, quando o argissolo tem a presença de um horizonte E, a gente precisa cuidar e fazer terraço em desnível, porque terraços em níveis, né, vai fazer com que todo o excesso de água acumulado na superfície seja forçado a cair aqui no horizonte E. E aí pode ocorrer, então, fluxos subsuperficiais promovendo erosão subsuperficial, que a gente chama de pipings, certo? Então, e muitas vezes o pessoal desconhece isso, e muitas vezes o próprio horizonte E ele ocorre em algumas porções da gleba agrícola e outras não. Então é fundamental que a gente tenha esse conhecimento, inclusive para dimensionar, né, uma prática de conservação do solo de forma mais adequada. Então vejam que essa avaliação da morfologia do solo, ela me permite conhecer sobre, por exemplo, o desenvolvimento das plantas, né, se essas raízes vão ter alguma limitação para penetração, para aprofundamento no solo e assim por diante, o movimento de água e solutos no perfil, né, fertilidade natural do solo, eu consigo estimar pela variação morfológica, com base nos constituintes naturais, mineralogia, textura e assim por diante. A erodibilidade do solo, como a gente falou no slide anterior, que é importantíssima, né? E é um dos grandes problemas agrícolas que a gente tem hoje no mundo inteiro. A questão da mecanização, se esse solo vai oferecer maiores limitações à mecanização, por exemplo, presença de pedregosidade, relevo muito declivoso, solo hidromórfico que pode promover atolamento e assim por diante, e o potencial de uso, então, desse solo e de forma mais ampla da terra, né? Então, essas informações morfológicas me permitem ter uma estimativa muito boa, muito apurada, precisa, né, de como esse solo se constitui e se comporta. É fundamental que a gente faça uso dessas informações para um planejamento agrícola adequado.
Vejam aqui que os equipamentos utilizados para uma análise morfológica são muito simples, né, relativamente baratos. Qualquer propriedade agrícola tem praticamente todos eles. Os mais rústicos aqui é enxadão, uma pá de corte, uma picareta, o trado, né, do tipo holandês, uma trena e faca, certo? Uma faca, uma picareta e uma pá já seriam suficientes. E aqui o celular, hoje em dia não se usa mais máquina fotográfica, dependendo da qualidade do celular eu posso também tirar o altímetro e o GPS, que vão ser bastante importantes para registrar a coordenada geográfica e altitude do ponto que a gente está fazendo a coleta e a descrição, o clinômetro para determinar a declividade do terreno com precisão, uma garrafinha d'água, o manual de descrição que a gente vai ver na sequência de morfologia, que é importante para a padronização da notação, e também a caderneta de cores, que também é importante para a gente fazer essa anotação padronizada da cor, que vai ser importante para a definição dos processos genéticos que ocorrem no solo, né? E questões como drenagem e outras, também bastante importantes na interpretação do solo. Então agora a gente entra na avaliação morfológica. Quando a gente se propõe a fazer isso, a gente vai fazer então a definição, o levantamento de várias características morfológicas, várias características ambientais também, porque é importante, né, a gente saber sobre o solo, mas também sobre o ambiente onde esse solo se encontra, quais são as suas limitações e aspectos positivos, e também a gente vai coletar amostras, encaminhar para o laboratório para a produção de dados analíticos, né, análises químicas e físicas, então, e toda a descrição morfológica e ambiental ela é feita com base nesse manual, né, publicado pela Sociedade Brasileira de Ciências do Solo. Então esse é um manual padrão, né, para a descrição que a gente usa aqui no Brasil, para a descrição dos solos no campo, certo? A publicação mais atual é de 2015, edição de 2015. Para a gente fazer, então, uma avaliação do solo, né, do perfil de solo, eu preciso definir o melhor lugar onde esse solo se encontra de forma representativa. Para isso, a gente faz uma análise preliminar da paisagem com o uso do trado. O trado utilizado é esse trado conhecido como trado holandês, que tem um bojo aqui de 15 a 20 centímetros. Cada vez que a gente insere o trado no solo, a gente traz uma amostra, então, mais ou menos desses 20 centímetros. Entretanto, a parte superior acaba vindo contaminada com as paredes aqui das camadas mais superficiais. Por isso, a gente usa só a porção inferior aqui de 10 centímetros. De forma que a gente consegue montar o perfil, né, em profundidade, tirar amostras de cada 10 centímetros e dispor essas seções aqui na superfície, onde a gente consegue identificar uma série de variáveis morfológicas. Lembrando que esse material aqui ele é deformado, né? Quando a gente gira o trado, a gente amassa o solo. Por isso eu consigo determinar cor, textura, consistência, pelo menos a molhada, né? Mas outras variáveis morfológicas eu não consigo determinar justamente por essa questão da deformação. Mas já é bastante útil para a gente entender a sequência de horizontes, né, a profundidade, a textura, né, e fazer uma identificação preliminar, então, desse solo, sem precisar escavar trincheiras ou, então, ter disponível, né, barrancos para que a gente possa fazer a avaliação morfológica. Então, com as tradagens, a gente define os pontos, percebe a variação dos solos na paisagem, e aí, então, tem maior noção para escolher o ponto mais representativo. Nesse ponto escolhido, então, entendido como mais representativo, vai ser onde a gente vai preparar o local para a análise morfológica. O primeiro passo é a seleção desse perfil, né? Nós chamamos de perfil modal, porque é aquele solo que mais ocorre na paisagem, vem da moda, lá da estatística. O segundo passo seria a exposição, então, desse perfil, que recomenda-se abrir trincheira, como essa imagem mostra. Então, um buraco com tamanho suficiente para a gente ter a exposição da parede do perfil e alguém poder entrar lá dentro, trabalhar, né? Essa parede ter uma luminosidade adequada para o registro fotográfico e assim por diante. Mas, muitas vezes a gente consegue achar um barranco não alterado, que não tenha deposição de material superficial ou mesmo corte de material, e que permite, então, a análise do perfil de forma representativa também. E aí, após, então, essa abertura ou limpeza do barranco, né, esse barranco geralmente vai estar contaminado, erodido, a gente precisa, então, fazer essa limpeza grosseira, pelo menos uns 20 centímetros, entrar aqui no barranco, para depois fazer, então, o que nós chamamos de limpeza fina ou toalete.
Nessa imagem a gente percebe um perfil aqui exposto, inclusive que já tinha sido, né, feito limpeza fina, mas que ficou exposto por muito tempo e tem deposição de material, né, deposição de poeira, erosão e assim por diante, de forma que ele fica contaminado, fica sujo, né? E aqui nós temos então o mesmo barranco, né, o mesmo perfil. Isso aqui é uma trincheira, na verdade, grande, uma mega trincheira, onde a gente tem o toalete feito novamente. E aí a gente consegue ver que a cor muda, né? Então a gente faz essa limpeza fina desse toalete justamente para evidenciar as características morfológicas do solo. Então dá bem claro para ver que, né, essa limpeza feita depois de um tempo de exposição altera bastante as características morfológicas do solo, de forma que aqui fica uma superfície mais adequada, mais, né, de fato representativa do solo desta gleba. Outra questão que precisa ser considerada é a exposição ao sol do perfil, né? Quando não tem uma luminosidade adequada, acaba ocorrendo esse sombreamento que dificulta muito a visualização das características morfológicas, né, e o trabalho. E principalmente o registro fotográfico, como essa própria foto aqui mostra, né? Fica cheio de sombra que dificulta a visualização do sol. Então aqui nesse caso, né, a exposição pegou todo o perfil, a mesma luminosidade. Veja que não tem esses raios de sombra aqui que acabam dificultando a visualização. Então isso é bastante importante. É um detalhe, mas ele é muito importante, né? Muitas vezes é esse registro fotográfico que vai servir para que os técnicos identifiquem visualmente os solos, por exemplo, no relatório de levantamento, né, onde vão precisar fazer a interpretação dessas informações para planejamento de uso. E agora a gente tem, então, o perfil já preparado, já limpo, exposto, e a gente começa a conversar com o perfil do solo. Então, a avaliação morfológica do solo nada mais é do que uma conversa, né, com o solo, onde o técnico ele vai, através da visualização, da manipulação, vai extraindo informações. Quanto mais experiência a gente tiver, né, mais informações a gente consegue extrair dessa conversa com o solo. Quanto menos experiência a gente tiver, vai ser uma conversa mais tímida, a gente vai conseguir perceber menos informações. Então é assim que funciona. A gente precisa se apropriar, assim, né, dessas técnicas, se familiarizar, praticar. Muita prática de campo é necessária para que a gente possa, então, estar mais apto, né, a extrair mais informações a partir dessa conversa. E aqui a gente já apresenta as principais características morfológicas, não são todas, mas as principais, como a gente falou, o tempo é muito curto, para não ficar muito extensa a apresentação, a gente vai resumir, né, aquelas que são, de fato, as que ocorrem praticamente em todos os solos, algumas feições morfológicas também bastante importantes para vocês já começarem a se familiarizar. Então, sequência, espessura e profundidade de horizontes, transição entre horizontes, cor, textura, estrutura, consistência, porosidade, presença de raízes, presença de concreções, serosidades, enfim, são variáveis morfológicas importantes que a gente avalia, né, no perfil do solo para entender melhor como é que esse solo se comporta. E com certeza, lembrando que o solo que nós trabalhamos, que é tão importante para a nossa agricultura, é toda essa seção aqui, ó. Não é só a camada superficial. As plantas não se limitam a desenvolver na camada superficial, né? Muitas vezes elas precisam aprofundar seus sistemas radiculares e entram em contato com seções mais profundas, e a gente precisa saber se existem limitações ou não nessas porções aqui. Por isso, importantíssima análise morfológica. E as características ambientais também, né? Então, localização e situação do perfil, a altitude, as coordenadas geográficas, o relevo, a declividade, drenagem, material de origem, clima, se existe rochosidade, pedregosidade, processos erosivos, o uso atual e outras informações ambientais são importantes para a gente possa entender o ambiente aonde o solo se encontra. Muitas vezes a gente tem um solo maravilhoso, mas ocorre num ambiente que apresenta limitações, seja por declividade, como essa imagem aqui mostra, né? Poderia ser climática, no ambiente onde a gente tem baixa umidade, e aí a gente precisa, então, desenvolver outras formas de resolver essas limitações, ou então a gente não vai poder utilizar, né, para determinados usos. Eu queria lembrar vocês que nessa apresentação a gente não vai abordar os aspectos ambientais, tá? A gente vai focar apenas nas características morfológicas do perfil. Então vamos iniciar agora falando um pouquinho, mostrando sobre a sequência de horizontes, a espessura e a profundidade.
Então veja aqui um perfil de um argissolo bruno acinzentado, que a gente tem um horizonte A, um horizonte B, do tipo B textural, uma transição entre o B e o C, e aqui já uma camada de um material com uma estrutura diferenciada, que é o saprolito, o material já semi-alterado do lamito, que é um siltito argiloso, que é o material de origem desse solo, que nós definimos como CR. Então essa é a sequência de horizontes, é a primeira coisa que a gente faz no perfil do solo após a sua limpeza, porque depois as demais informações vão ser obtidas por horizonte. Então eu preciso, primeiro passo, fazer essa separação de horizontes. A profundidade é só colocar a trena como exposta aqui no perfil, na superfície, e a gente vai anotando, né, exatamente os pontos onde há transição. Em caso de transição ondulada ou irregular, a gente anota, né, o ponto inferior e superior de cada limite transicional entre horizonte, para que isso seja depois interpretado, né, identificado por aqueles técnicos que não fizeram a identificação, a análise morfológica do perfil. E a espessura também, né, simplesmente quantos centímetros cada seção vai apresentar. Então, de maneira bem simples, usa uma trena e faz essa identificação diretamente no perfil do solo. A identificação dos horizontes, a separação dos horizontes é feita mais de 95% das vezes de forma visual. Mesmo em solos bastante desenvolvidos e bastante homogêneos, como por exemplo alguns latossolos, né, a gente olha o perfil e identifica mais ou menos isso daqui, ó. Aonde a gente sabe que aqui na superfície tem um horizonte um pouquinho mais escuro, mais marrom, e aqui embaixo a gente tem um horizonte mais avermelhado, mas aonde termina um e começa outro, a gente fica muito difícil de visualizar no perfil. Mas aí a gente usa uma técnica que é coletar amostras a cada 20 centímetros, ou 10 centímetros, ou 30 centímetros, depende muito do solo, né, do perfil, e dispor essas amostras fora do perfil, colocar na superfície, né? Aí a gente consegue perceber a variação de cor, e aí então traçar, né, a transição ali, o limite entre um horizonte e outro. Então essa é uma maneira, né, que funciona bastante e permite que a gente resolva essa dificuldade de visualização nesses solos mais homogêneos. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre os principais horizontes e camadas então que podem aparecer no perfil do solo. É importante a gente ter isso bem claro para poder fazer essa identificação de forma correta. Então vamos começar com os menos prováveis, né? Aqueles que ocorrem em menor extensão geográfica, associados aos solos orgânicos, são horizontes orgânicos. O horizonte ístico, que pode ser O em ambiente de boa drenagem, geralmente de altitude, mais frio, ou então horizonte ístico H em condições de má drenagem, certo? Tem essa coloração mais escura, dada, né, os altos teores de matéria orgânica, e geralmente estão associados então a esses ambientes ou de muito frio ou de saturação hídrica, onde a atividade biológica dificulta a alteração da matéria orgânica e promove o seu acúmulo então no perfil. O horizonte A é o horizonte mais superficial, ocorre em contato com a superfície, é um horizonte mineral, então que geralmente tem coloração mais escura, devido-se aqui à seção onde tem maior ciclagem de matéria orgânica, né, atividade biológica. Então ele é muito parecido, ó. Todos os horizontes A têm essa coloração mais escura, claro que existe variação, mas eles são muito parecidos entre si. Em outras palavras, nessa seção, nesse horizonte, é difícil de perceber qual é o processo genético do solo. Depois, por isso, a gente vai ver então que taxonomicamente a gente faz essa identificação nos horizontes B. Tá? Então, o horizonte A, camada superficial mineral, né, que apresenta geralmente maior teor de matéria orgânica comparado aos outros horizontes do perfil. O horizonte E também é um horizonte mineral. Quando aparece, ele ocorre entre o horizonte A e o B, certo? E é um horizonte de máxima perda, principalmente de argila, pode ser também de material orgânico, mas geralmente associado à argila, né? No processo de argilulização, também pode ser matéria orgânica nos processos de podisolização. O horizonte E, então, ocorre nos solos que apresentam esses dois tipos de processo formativo. Geralmente tem essa coloração mais clara, porque como há perda de material aqui, né, o orgânico ou mineral, fica então essa coloração da textura mais arenosa, né, do mineral que compõe então essa fração areia, que no caso geralmente é quartzo, então por isso essa coloração mais clara. Todos esses perfis aqui são argissolos, um horizonte A, um horizonte E bastante espesso, uma transição aqui, né, bastante rápida para o horizonte B textural.
mais argiloso. Aqui um horizonte A, aqui o horizonte E mais clarinho, certo? E uma mudança abrupta aqui, então, para esse horizonte B textural. E aqui um horizonte AP, mais clarinho na superfície, o horizonte A. Aqui essa camada mais clarinha, o horizonte E, bem menos espesso que essas duas outras imagens. Um horizonte B brunado e aqui um horizonte B mais avermelhado. Todos eles, então, como eu falei, argissolos. O horizonte E ele é importante, né? É importantíssimo a gente identificar ele no perfil, porque ele confere, geralmente, esse gradiente textural maior que torna o solo mais frágil aos processos erosivos, né? E principalmente a erosão subsuperficial por pipings. Então é importante a gente identificar a ocorrência dessa condição morfológica no campo. E o horizonte B é o horizonte também mineral subsuperficial, onde ocorre a máxima expressão dos processos pedogenéticos. Então, dependendo dos processos que ocorrem no solo, é aqui no horizonte B que a gente consegue definir, né, a expressão de cor, expressão de estrutura, expressão de algumas feições morfológicas especiais, enfim. É no horizonte B que tem menor influência dessa camada superficial mais ativa, que a gente consegue perceber isso. Então aqui nós temos o mesmo argissolo, né? Aqui arênico ou espessarênico, com o horizonte B tipo B textural. Aqui um outro argissolo com horizonte A1, horizonte A2, um B brunado, aqui um B mais, né, rico em mosqueados, um argissolo bruno acinzentado. Aqui um horizonte A, então um horizonte de transição entre o A e o B, um BA aqui provavelmente, e aqui o horizonte B, do tipo B textural também, e aqui já o horizonte C, certo? Então o horizonte B, esse horizonte subsuperficial, né, que é importante para nós, porque nos permite entender qual é os processos genéticos, as condições ambientais que esses solos ocorreram, e muitas vezes esses gradientes texturais, né, são importantes, principalmente quando muito próximo da superfície. Ainda temos o horizonte ou camada C, então o C ele pode ser tanto horizonte como muitas vezes em neossolos, quartzarênicos, em gleisolos, em vertissolos, né? Mas também quando mantém a estrutura da rocha, certo? Esse horizonte C, essa camada saprolítica, então ela vai ser chamada de CR e vai ser entendida como C, como camada, né? Não como horizonte. Então aqui nós temos um neossolo regolítico com horizonte A, pouco espesso, aqui de 20 centímetros mais ou menos, e um horizonte CR aqui, né, até 80 centímetros, e abaixo de 80 centímetros o contato lítico e depois na sequência a camada R. Perdão, a camada CR, né, não o horizonte CR, camada CR. E aqui nós temos o contato lítico, então num cambissolo, né, esse aqui é um cambissolo, horizonte bicâmbico aqui, e o contato lítico com a rocha, bem evidente, né, então essa aqui seria a camada R. Tá? Aqui nós temos a camada R, aqui uma camada C, associada ao saprolito. E não muito frequente, mas possível, são os horizontes F, né, que é um horizonte mineral com acúmulo de ferro e alumínio, que muitas vezes está associado a essas bancadas petroplínticas. Então aqui nós temos um argissolo com horizonte A, um horizonte B textural, aqui já aparece um horizonte concrecionário, dá para ver pela rugosidade, né, a presença das petroplintitas, e aqui embaixo nós temos um horizonte F praticamente, né, soldado com esse material petroplíntico. Tá? Então são camadas ricas, né, em óxido de ferro, bastante endurecidas e que oferecem limitações à penetração de raiz e muitas vezes até da água. Então, mais uma vez, a profundidade dessas camadas é fundamental para que a gente possa identificar, né, eventuais limitações e potencial de uso desses solos. Bom, então, além dos horizontes genéticos principais, A, B e C, poderíamos incluir o E aqui também, entre o A e o B. Os transicionais que são possíveis, principalmente nesses solos mais profundos e homogêneos, onde a transição do horizonte A para o B ela é muito difusa, né? E há uma profundidade bastante extensa, então a gente inclui nesses perfis aí horizontes transicionais, por exemplo, AB, BA, aonde o material é misturado. Eu não consigo identificar no horizonte AB aonde está o A e onde é que está o B, porque é um material misturado, mas a predomínio, a feição morfológica é mais parecida com A, por isso ele é chamado de AB e não de BA. Mas nós temos também os horizontes intermediários, que estão associados a essa imagem aqui do neossolo regolítico, né, que a gente simboliza com a letra A barra B. Então, no caso aqui, nós temos um horizonte A do neossolo regolítico e essa parte amarelada é um saprolito do granito, um horizonte CR. Então,
daqui, desses 20 centímetros, né, até aqui embaixo, eu tenho um horizonte mesclado de A/CR ou CR/A, dependendo de qual eu entendo que predomine aqui nessa seção, certo? Por que que é intermediário? Por que que é A/CR e não ACR? Porque aqui eu sei que essa porção é A, essa outra porção é CR, né? Aqui eu tenho porções do CR, aqui eu tenho porção do A, enfim, porção do A. Então a gente consegue visualizar essa diferença, por isso é um horizonte intermediário e não transicional, ok? Quando a gente trabalha com morfologia, também é importante a gente gravar, né, os principais sufixos que são utilizados para identificar algumas características importantes. Então, alguns deles aqui, né, que aparece muito frequente, a plentita, a presença de plentita nos horizontes B ou C, vai ser identificado com a letrinha F. Então, um BF é um horizonte B com presença de plentita. Um A, E, B ou C com a letrinha G é indício de hidromorfismo, horizonte Gley. Né? O B textural, que nós já falamos, é a letrinha T, ó, acúmulo de argila eluvial, então usado só com horizonte B. Então, quando tem esse incremento de argila no B, eu chamo ele de BT. Né? O V é usado para características vérticas, presença dos Sneakensides, usado então para o B e para o C. Então, assim, a notação desses sufixos são importantes porque vão permitir eu identificar já de cara, né, quais são as características importantes que esses horizontes vão apresentar. Agora vamos ver um pouquinho sobre a transição entre horizontes. Parece uma característica morfológica tão boba, mas ela é bastante importante. Como um horizonte transiciona para o outro, né? Então a gente anota, a gente percebe, avalia isso conforme o grau ou nitidez, certo? O quão rápido muda de um horizonte para o outro e em relação à forma ou topografia. Então, a primeira ali em relação à mudança vertical e a segunda a disposição horizontal dessa fronteira entre um horizonte e o outro. Né? Então, varia desde abrupta até difusa, aqui vai aumentando em centímetros, então o espaço de transição entre um horizonte e outro. Quanto mais rápido, né, maiores são as limitações de infiltração de água e raízes. E a forma, né, geralmente solos mais desenvolvidos apresentam então uma transição plana e solos menos desenvolvidos, como aqui embaixo nesse bruno acinzentado, solo bruno acinzentado, a gente tem a transição do horizonte BC para o CR, para o saprolito, e aí de forma irregular. Então é muito comum nessas camadas menos desenvolvidas a gente ter essas transições onduladas e principalmente irregular. Eventualmente também podem ocorrer, né, transições descontínuas entre esses horizontes. Então vejo que a interpretação disso e a anotação é importante porque ela nos diz se as raízes vão ter maior facilidade ou dificuldade de infiltração, assim como a água também nesses solos. Então, presença de mudanças, de transições abruptas, por exemplo, muito próximo da superfície, são problemáticas. Além de dificultar a infiltração de raízes, aumentam a suscetibilidade do solo à erosão, certo? Ao passo que essas mudanças, essas transições graduais e difusas, né, tornam o solo, né, mais tranquilo em relação à infiltração de água e de raiz. A cor do solo é uma variável importantíssima, né, é uma variável morfológica de fácil visualização e ela nos dá a ideia dos principais processos pedogenéticos que ocorreram, né, e que eventualmente estejam ocorrendo nesses solos. E a cor do solo, então, ela é resultado da expressão dos seus constituintes. Então, por exemplo, a matéria orgânica confere coloração escura, os óxidos de ferro, coloração avermelhadas e amareladas, os óxidos de manganês, coloração preta, carbonatos de cálcio e magnésio, coloração esbranquiçada. Né? Apenas alguns exemplos aqui. Ausência de baixo teor de concentração de oxigênio, solo saturado com água, né, hidromorfismo confere coloração acinzentada. Então, dependendo da cor né, que a gente enxerga no perfil, a gente consegue evidenciar uma série de processos que são importantes também na interpretação, né, do potencial de uso desses solos. O que eu gostaria de destacar aqui para vocês é o seguinte, que a presença de coloração escura, ela é muito, a interpretação dela precisa de muito cuidado, porque a matéria orgânica é um pigmentante muito forte, e geralmente o pessoal enxerga a coloração escura e interpreta isso como um alto teor da matéria orgânica. Por isso, a matéria orgânica, quando é presente em solos de matriz muito arenosa, né,
um pouquinho de matéria orgânica já confere uma coloração bastante escura a esse material. Ao passo que esses solos, por exemplo, esses dois aqui são latossolos argilosos, acima de 50% de argila, né, precisa ter muita matéria orgânica para essa coloração mais escura aparecer aqui. Porque a argila e esses óxidos aqui também são agentes pigmentantes que competem com a matéria orgânica, certo? Então, coloração escura em solos arenosos não necessariamente tem relação direta com altos teores de matéria orgânica. Às vezes a gente tem menos de 1% de matéria orgânica em solos quartzarênicos e a coloração do material é praticamente preta, ok? Bom, a cor ela é identificada no campo com essa caderneta de cores, certo? Criada pelo professor Albert Munsell. É uma escala de cor, como muitas outras, utilizada, né, em várias áreas profissionais, e a gente então padronizou toda a notação da ciência do solo em relação à cor com base nessa caderneta. E ela é fundamental para a gente possa, pelo menos em trabalhos técnicos, obviamente, né, fazer uma anotação correta para posterior interpretação. Aqui a gente tem um exemplo do uso dessa caderneta, uma página dela, né? Então essa aqui é a Matiz 75YR, cor vermelha e amarela, né? Praticamente as cores usadas para a maior parte dos nossos solos varia de 2,5 YR até 10 YR, então se encontram nessa sequência aqui de matiz, essa matiz entre mais vermelho e vermelho e amarelo. E a gente faz a anotação, então, né, dos 3 itens, aqui a matiz, que se encontra aqui, se refere à página, o valor e o croma, que se encontra aqui nas bordas, então, da página, assim como indicado na figura. Quanto maior o valor e o croma, mais pura é a cor, né, mais próximo do vermelho ou do amarelo, aqui do vermelho e amarelo, mais para amarelo, do brunado aqui, e aqui, quanto menor, então, os valores de valor e croma, mais escuros são as amostras, né, indicando que provavelmente tem um teor de matéria orgânica maior, ou então, né, agentes pigmentantes que conferem esse tipo de coloração. E aí, no caso, se faz, então, por observação, por comparação, né? Aqui está a amostra de solo, parecida muito mais com essa cor, então a gente anota 7,5YR, 3 referente ao valor e 4 aqui referente ao cromo, certo? Essa é a anotação, então, da cor do nosso solo. A textura do solo é uma outra variável também importante, né? Também é uma variável física bastante estudada, tamanha sua importância, e ela permite que a gente identifique as diferentes frações granulométricas que ocorrem no solo. Aqui tem uma tabela, então, que exemplifica muito bem isso. A fração fina, que é a fração menor que 2 milímetros, né, utilizada para análise química, varia desde argila até areia grossa. Mas nós também temos uma fração grosseira bastante importante. E vejo que quando a gente faz análise química, fertilidade, a gente trabalha só com a fração fina, né, e não contabiliza e não traz a informação da fração grosseira, que muitas vezes afeta, né, afeta o potencial do solo, conferindo uma série de limitações. Então, a presença de cascalho, calhaus, matacão, enfim, principalmente cascalho e calhaus, associado à pedregosidade do solo, é importante para a gente saber a questão de retenção de água, penetração de raízes, né, a própria mecanização é afetada por essas questões. E a textura como um todo, principalmente a fração fina, ela afeta a retenção de água, afeta a fertilidade, né, a reatividade do solo, enfim, então é uma informação importante que a gente consegue determinar no campo e muito rapidamente, né, de forma bastante precisa, claro que demanda uma certa prática, mas que pode contribuir para a interpretação dos solos. Aqui a gente tem, então, o triângulo textural com as 13 classes texturais, as quais a gente vai se preocupar em determinar a mais adequada para cada horizonte. Então, a gente não se preocupa em saber exatamente qual é o teor da areia, silt e argila, mas estimar essas três classes, né, para que a gente possa, então, acertar a classe textural adequada para a amostra que a gente está avaliando. Com prática, a gente consegue acertar com bastante precisão, certo? E isso, mais uma vez, é bastante importante, né, para a gente entender qual é o comportamento do solo, se todos os horizontes apresentam a mesma textura, se existe gradiente textural, enfim, então isso é fundamental para a gente entender o comportamento dos solos. Como é que isso é feito no campo, né? A gente, então, utiliza o método do tato, né, que praticamente se baseia na sensação que a gente tem quando esfrega a amostra de solo entre os dedos.
Então a gente pega uma amostra de solo conforme essa imagem aqui, retira toda a fração grosseira, né, acima de 2 milímetros, então fragmentos grosseiros, cascalho, concreções, excesso de raiz, a gente tira, umedece esse material, amassa ele no solo, homogeneiza bastante, certo? Para que os agregados maiores sejam destruídos e a gente tenha, né, todas essas três classes, essas três frações granulométricas, né, praticamente solta ali, e não tenha risco de ter uma falsa sensação de agregados mais estáveis, microagregado mais estável, dá a sensação de aspereza e a gente entender que isso é areia. Então, essa sensação de aspereza se relaciona à areia, de sedosidade ao silt e de pegajosidade à argila. Muitas vezes, se tiver um teor de matéria orgânica muito alto, né, a sensação de sedosidade aumenta um pouco e a gente pode confundir. Tem que ter alguns cuidados que, claro, a gente não vai resolver isso aqui, é só para vocês terem uma ideia. Né, isso, como eu falei, demanda a gente fazer algumas leituras importantes e ter uma boa prática de campo para treinar a mão, ok? A gente tem um aferimento aí da mão muito bom para que tenha, então, uma estimativa, né, muito precisa da classe textural do solo. E agora a estrutura do solo, então, que se refere ao arranjo das partículas minerais e orgânicas, né, bastante importante. Aqui na imagem a gente consegue ver os diferentes agregados resultantes, então, dessa estruturação do solo. Ela é importante porque condiciona a porosidade e densidade, influencia na aeração, na retenção de água, diminui a resistência à penetração das raízes, aumenta a resistência do solo à erosão. Então, enfim, né, essa porosidade intra-agregado e entre os agregados é bastante importante e a gente consegue determinar isso morfologicamente, né, ter um entendimento de como isso acontece com base na estrutura que a gente visualiza no campo. Essa estrutura é determinada, então, estudada conforme o seu tipo ou forma, que varia de prismática, colunar, blocos, granular, laminar, a sua resistência, né, ou estabilidade à desagregação, tá? Tem relação com a mineralogia e com a textura, a gente anota desde fraca, moderada a forte. Então, conforme a gente trabalha esse material no campo, e esse material resiste, né, esses agregados resistem a essa desfragmentação. E também em relação à classe de tamanho, tá? Tamanho dos agregados, que varia aqui desde muito pequeno a muito grande. Aqui a gente tem uma figura que mostra as diferentes formas para fácil visualização. Então aqui a estrutura laminar, estrutura do tipo granular, parecido com pó de café granulado, né? Estrutura em blocos, onde um eixo é muito semelhante ao outro, desde angulares a subangulares, né, menos arestadas, e as prismáticas, onde um eixo é maior do que o outro, e colunar também apresentam esse formato com diferenciação da cabeça, que a colunar é mais arredondada, enquanto a prismática é mais angulada. Aqui a gente tem imagens de estrutura em blocos de argissolos, do horizonte B textural de argissolos aqui da Depressão Central, gaúcha, certo? Aqui menos perfeitos, né? Mas dá bem para ver que um eixo é muito semelhante ao outro, aqui praticamente um cubo, então é uma estrutura muito bonita. Isso aqui é difícil de encontrar, né? Precisa ter uma condição mineralógica e textural em horizontes B para formar essa estrutura bem cúbica. Mas né, essa característica dos eixos aqui com dimensões semelhantes é muito boa para a gente identificar, então, essa estrutura em blocos. Aqui estrutura prismática em horizonte BTG de planossolos, certo? Aqui uma estrutura bastante grande, para mais de 20 centímetros, ocorre aqui no horizonte B desse planossolo, e aí a gente trabalhando essa estrutura, né, a gente obtém prismas menores, e possivelmente trabalhando esses prismas a gente consegue atingir aqui, diminuir essa estrutura em blocos angulares menores. Aqui uma estrutura também bastante grande, né, colunar, de um planossolo da região litorânea do Rio Grande do Sul. Esse tipo de estrutura colunar, ela está associada a uma mineralogia 2:1, né, presença de minerais 2:1 e presença de sais, que formam essa cabeça mais arredondada. Então isso aqui geralmente ou é ambiente litorâneo ou semiárido, árido, certo? No restante, por exemplo, do Rio Grande do Sul, a gente não tem a presença dessas estruturas colunares, apenas prismáticas. Aqui estruturas prismáticas
D, vertissolos, horizonte B, vértigo, então aqui prismáticas, aqui estruturas em blocos, né, oriundas do trabalho, da manipulação dessas estruturas prismáticas maiores, desses vertissolos. E aqui uma estrutura em bloco, né, ou pseudoestrutura em bloco, de neossolos quartzarênicos, aqui da campanha gaúcha, das áreas onde a gente encontra os areais, que são estruturas bastante frágeis, né? Embora a gente consiga separar isso do perfil, ao trabalhar na mão, manipular um pouquinho, ela se desfaz rapidamente em grãos simples. Então, isso aqui, né, teria provavelmente uma pseudoestrutura, dada a sua fragilidade. E essas estruturas já me indicam, né, uma série de questões importantes na interpretação desse solo. Se eu tenho uma estrutura frágil, é porque esse solo vai ser menos resistente, né, à erosão, vai ser um solo que vai ter o problema talvez até de compactação, de selamento mais fácil, enfim, são solos que, então, se estiverem associados a um teor de areia mais alto, vão ter menor fertilidade, talvez uma maior chance de lixiviação. Então são solos que vão demandar uma atenção maior para o seu manejo de forma sustentável. A consistência do solo é uma outra variável morfológica que trata da manifestação das forças de coesão e adesão, né, sob diferentes condições de umidade. Então, em outras palavras, é o comportamento do solo, né, em diferentes teores de umidade. A gente padroniza isso avaliando no campo o solo seco, o solo úmido e o solo molhado. Então a gente tem uma ideia de como essas forças de adesão e coesão vão tornar esse solo mais firme, mais duro ou mais plástico, mais pegajoso e assim por diante. Esse quadrinho aqui mostra então os diferentes teores de umidade, certo? Que seco, úmido e molhado. E aqui as formas de consistência. Então, quando o solo está seco, né, se refere à dureza que esse solo vai apresentar. Quando ele está úmido, a sua friabilidade, que seria uma condição mais adequada para o trabalho do solo sem pulverização dos agregados, destruição dos agregados e sem compactação. E quando ele está molhado, então, né, em relação ao quanto plástico ou pegajoso ele vai ser, e aí uma condição, né, de compactação, enfim, maior, e risco, né, maior de compactação se a gente então efetuar alguma prática nessa condição de umidade. Por isso é importante a gente ter esse entendimento, essa percepção, e lembrando que a compactação dos solos, justamente pelo manejo dos solos com teores de umidade acima do ideal, é justamente um dos maiores problemas de degradação que a gente tem hoje na nossa agricultura. Então veja a importância dessa questão morfológica que poderia nos auxiliar, né, no entendimento do comportamento dos solos e até no controle do próprio tráfego, né, do uso das áreas em relação à umidade. No campo, então, a gente anota, né, do solo seco, muitas vezes como a gente trabalha a morfologia com o solo úmido, não tem como fazer descrição morfológica em solo seco, é muito comum a gente não fazer no campo ou então levar agregados para o laboratório, esperar secar e aí então determinar a dureza do solo. Então varia desde solta, né, até dura, a gente aperta o torrão entre o polegar e o indicador e avalia a força necessária para destorroar, para desagregar, para esboroar esse agregado. E o solo úmido também é feito dessa forma, se pressionando o polegar entre o polegar e o indicador, varia desde solta, friável, até firme e extremamente firme, enfim. E o solo molhado, então, a gente homogeneiza isso na mão e avalia em relação à plasticidade, né, variando desde não plástico a muito plástico, e a pegajosidade, então, de não pegajoso a muito pegajoso. A plasticidade associada à modabilidade do solo, e a pegajosidade, então, a adesão a objetos. Essa imagem que mostra, né, entre polegar e indicador, a gente avalia a pegajosidade, o quanto gruda, né, o solo nos dedos ali, o quanto ele estica, enfim, né, e a plasticidade a gente faz um rolinho na mão, esse rolinho tem que ser mais fino que 4 milímetros, enfim, né, e aí avalia, então, a capacidade da modabilidade desse material. E agora a gente sai daquelas variáveis morfológicas que todo solo apresenta, textura, profundidade, né, sequência de horizontes, estrutura, consistência, enfim, esses são variáveis morfológicas que a gente anota em todos os solos.
Agora a gente vai falar um pouquinho de algumas feições morfológicas especiais que apenas alguns solos apresentam, porque elas estão associadas aos processos genéticos, né? Então, por exemplo, processo de argiluviação, os argissolos, nitossolos, eles apresentam serosidade, que é resultante, né, da iluviação das argilas, né, então a gente enxerga esse brilho graxo, né, recobrindo essa superfície, essa película que recobre a superfície dos agregados, que a gente percebe aqui, que aqui no caso está bastante brilhosa, mas muitas vezes quando o solo está bem seco, né, ele não tem esse brilho abundante, mas a gente percebe aquela cerosidade, né, como se fosse uma cera recobrindo esses agregados. Isso é típico então de horizonte B-textural e benítico, inclusive caracteriza os nitossolos e não pode ser encontrado de forma abundante nos latossolos, porque senão, né, estaria indicando aí um processo de translocação de argila que não é pertinente a esse tipo de solo. Certo? A gente anota no campo então em relação ao grau de desenvolvimento e a quantidade dessa feição que a gente visualiza no entorno dos agregados. Aqui tem uma imagem maior mostrando, né, um solo mais seco, mas ainda bastante visível, né, esse brilho graxo na superfície, algumas porções mais abundantes que outras, mas enfim, né, muito comum isso aqui então nos nitossolos e também em alguns argissolos. Os mosqueados ocorrem quando a massa de solo apresenta várias cores, com uma predominando sobre as demais. Quando a gente não tem uma matriz, né, contendo outras manchas de solo, a gente diz que o solo é variegado. E ela é bastante importante, principalmente quando é resultante dos processos de oxirredução, associado à gleisação. Então, essa condição que a gente vê aqui nas imagens, né, são solos que ocorrem em áreas saturadas, em áreas de baixada, em várzeas, banhadas, enfim, né, onde a saturação hídrica promove esses processos de oxirredução, flutuação do lençol, né, do nível da água, e aí a gente tem então essa matriz acinzentada, esse fundo acinzentado e essas manchas laranja, vermelha, amarelas, brunadas, enfim, que nós chamamos de mosqueados. E elas são importantes porque elas indicam, né, essa condição de maior umidade nesse caso, e a gente morfologicamente consegue perceber isso muito fácil, e essa é uma informação bastante importante em relação à drenagem do solo, né? Solos que apresentam mosqueados, principalmente, mais uma vez, esses mosqueados resultantes da oxirredução, da gleisação, são solos mal drenados. Os solos que apresentam mosqueados, então, né, são gleissolos, planossolos, neossolos flúvicos, neossolos quartzarênicos hidromórficos. São solos que ocorrem em algum ambiente que apresenta hidromorfismo, mesmo que temporário, né? Solos de sequeiro, solos de ambientes mais altos e secos não apresentam esse tipo de feição. Então, né, é uma feição que a gente tem que estar sempre atento, porque a gente pode encontrar alguns ambientes de hidromorfismo em topo de colinas. Tá? Aqui na depressão central do Rio Grande do Sul isso é comum. O material de origem ser argilitos mais finos e praticamente impermeáveis ou de baixa permeabilidade, e aí em coxilhas, né, em colinas com o topo muito alongado, muitas vezes inclusive abaciado, pode haver estagnação hídrica ali pela deficiência de drenagem e a ocorrência de processos de gleisação, de oxirredução com presença de mosqueados nos solos. As plintitas são feições onde a gente tem uma concentração de óxido de ferro, né, muito grande, então isso é resultante também de flutuação do nível da água, que acabam reduzindo a matriz do solo, translocando esse ferro que reoxida em ambientes com taxa de oxigênio mais alta. E aí vai agregando, vai concentrando e formando esses nódulozinhos, geralmente avermelhados, mas podem ter outras colorações também, são nódulos macios, certo? Que vão se concentrando nessas camadas, que quando tem uma concentração e uma espessura razoável, isso vai caracterizar um horizonte plíntico e um plintossolo. Mas muitas vezes nós temos argissolos, né, com a presença
dessas feições também, principalmente no topo do horizonte B, onde tem ali estagnação hídrica, mesmo que temporária. O problema das plintitas, elas são importantes porque quando elas estão muito próximas da superfície, elas podem promover resistência à penetração de raiz, certo? Então, uma certa limitação aí que a gente precisa identificar justamente com o tamanho dessas plintitas, com o volume delas e assim por diante, né? Isso precisa estar evidente para quem vai ser o gestor de uso desses recursos, para perceber essas possíveis limitações. E as concreções, também chamadas nesse caso aqui, quando concreções ferruginosas de petroplintitas, são esses materiais que a gente visualiza aqui nas imagens, que nada mais é do que o endurecimento, ou são resultantes do endurecimento irreversível das próprias plintitas. Então, conforme os ciclos de umedecimento e secagem, as plintitas acabam endurecendo, formando esses nódulos ferruginosos aqui, que nós chamamos de concreções, certo? Elas podem variar de poucos milímetros até muitos centímetros, inclusive podem formar uma laje, certo? Uma linha contínua aqui, uma seção contínua, né, numa determinada profundidade, que impede a infiltração de raízes e também a infiltração de água. A principal limitação das petroplintitas, quando ocorre assim, né, em pequeno tamanho, está associado à dificuldade de penetração de raízes. As raízes acabam entrando, mas gastam mais energia, né, para desviar essas concreções, mas principalmente a retenção de água, tá? Então essas feições aqui morfológicas, elas praticamente não retêm água, e aí a gente precisa saber o quanto isso reduz, né, da retenção de água da seção do horizonte, enfim, para a gente ter uma noção se esse solo vai ter problema de retenção ou não. Essas petroplintitas também estão associadas a plintossolos, eventualmente, como no caso dessa foto aqui, a um argissolo, certo? Que não tem uma espessura suficiente para caracterizar um horizonte concrecionário. E também podem ocorrer em maior profundidade em nitossolos e latossolos, lá abaixo do horizonte C, também é bastante comum aqui no Planalto Gaúcho. Mas nos plintossolos e nos argissolos, isso pode ocorrer, né, muito próximo da superfície, e aí a gente precisa ter esse cuidado, essa informação detalhada para entender as limitações do solo. Aqui a gente tem um exemplo, né, do mesmo argissolo que já foi visto anteriormente, com essa camada, esse horizonte concrecionário aqui, né, relativamente próximo à superfície, aqui, ó, 10, 20, 30, 40, 50 centímetros já tem essa camada concrecionária, né? Eventualmente isso pode estar mais próximo. Então aqui na ampliação dá para ver bem, né, as petroplintitas, o volume abundante de petroplintitas, e aqui o horizonte F, né, praticamente uma camada, né, toda ela soldada com essas petroplintitas. Slickensides também são outras feições morfológicas especiais que caracterizam, né, horizontes vérticos. Então são feições típicas de vertissolos, ocorrem também em gleissolos e chernossolos vertissólicos, né, mas caracterizam aí principalmente os vertissolos. Então são superfícies de fricção entre os agregados, né, com predomínio de argilas expansivas. Então, nesse tipo de ambiente, a gente tem o predomínio de minerais 2:1, né, do grupo das esmectitas, das vermiculitas, que são minerais expansivos, e quando esse solo umedece, ele expande, e quando ele seca, ele contrai. E esse movimento, né, essa expansividade, ela promove esse roçamento, essa fricção que forma essa superfície lustrosa aqui, bastante bonita, inclusive, que é identificada como os Slickensides, tá? Aqui é uma amostra dos vertissolos ebânicos aqui da campanha gaúcha, com os Slickensides bem pequenos, embora essa foto também seja aqui da campanha gaúcha, mas não é tão comum a gente encontrar tão grande assim, né, menores, mas são bem evidentes. E aqui são Slickensides em horizonte CR do argilito aqui da depressão central. Então, do material geológico, saprolito do material geológico, né, rico em 2:1. Então, material sedimentar rico em 2:1 também, hidromórfico, por isso essa coloração acinzentada clara. A gente tem essas feições de Slickensides bastante grandes aqui, bastante didáticas também. São
são então aspectos morfológicos importantes de serem identificados, porque eles mostram que o solo, né, vai apresentar algumas características interessantes, como por exemplo alta fertilidade natural, com exceção do fósforo, né, mas também associado a comportamento físico bastante limitado, né, ou limitante ao uso agrícola. Então são solos que vão ter uma consistência muito ruim associada à prática de uso dos solos, né? O intervalo de friabilidade desses solos vão ser bem pequenos e são solos que vão apresentar uma dureza bastante grande quando mais secos e uma plasticidade e pegajosidade também maior quando molhados. E são solos mais pesados, argilosos, que vão demandar uma atração aí, uma força, né, de equipamento muito maior para que sejam trabalhados. Então veja aqui um exemplo de quando a gente tem a identificação dessas condições, isso daqui vai implicar num parque de máquinas, né, diferenciado, vai exigir uma potência de trator, por exemplo, muito maior do que aquelas utilizadas para argissolos arenosos, né, na superfície, latossolos também, enfim, né, que são solos que têm uma estruturação física, propriedades físicas que facilitam, né, tornam o solo bem mais friável, bem mais macio para trabalhar. Os bioporos também são avaliados, são importantes, porque esses bioporos, esses canais produzidos, né, construídos pela atividade biológica do solo, nos trazem duas informações importantes. A primeira dela é a presença desses organismos que estão associados à qualidade do solo. Então, quanto mais atividade biológica a gente tiver, melhor, né, isso em relação à qualidade do solo, aos efeitos benéficos que esses organismos trazem, principalmente associado a questões físicas e à matéria orgânica. E a outra informação importante é que esses canais muitas vezes conduzem, né, promovem fluxos preferenciais e que são importantes a gente entender como esses fluxos ocorrem. Muitas vezes a gente precisa segurar a água no terreno e esses bioporos, né, dificultam isso, e muitas vezes a gente precisa promover uma drenagem melhor, uma infiltração maior de água, e também esses bioporos podem agir de maneira a facilitar, a beneficiar essas questões. Então, bioporos, né, promovidos pelo desenvolvimento de raízes, bioporos promovidos, construídos por cupins ou formigas, por outros organismos do solo também, né, diversos, aqui um formigueiro, um bioporo bem maior, enfim, qual é o volume desses bioporos e o tamanho, importante a gente anotar, e a origem, né, se a gente conseguir identificar a origem também é interessante, mas principalmente o volume deles no perfil, no horizonte, e o tamanho, para a gente poder ter uma ideia de como isso pode afetar, né, a ciclagem de matéria orgânica, estruturação e principalmente fluxos hídricos no perfil. Muito bem, pessoal, já finalizando agora a nossa apresentação, eu gostaria de deixar alguns recados para vocês, né? Primeiro, lembrar que a morfologia do solo, ela é uma área da ciência do solo bastante importante, né? São conhecimentos bastante importantes para que a gente possa entender melhor esses solos e manejá-los, né, de forma mais adequada. Lembrar também que o solo não é a camada superficial, de forma comum a gente tem tratado, né, o manejo de fertilidade, o manejo de outras questões do solo, dando um enfoque muito grande a essa camada superficial. Muitas vezes se fala em perfil, inclusive se criou essa definição de perfil de fertilidade, mas tudo isso associado a essa porção mais superficial. E isso não é suficiente, né? O solo é toda essa seção que nós entendemos como perfil, que apresenta diferentes horizontes, diferentes processos pedogenéticos, e que isso vai resultar, né, numa constituição e um comportamento diferenciado. Então a gente precisa conversar com esse solo, a gente precisa conhecer, precisa considerar essas informações para que nós, profissionais gestores desse recurso tão importante, que demora tanto para se formar e que nos últimos tempos a gente tem promovido, né, tanta perda, principalmente por erosão. Então a gente precisa ter esse conhecimento para utilizar essas informações a nosso favor, conhecendo o solo para minimizar, né, eventuais processos degradativos e extrair o máximo possível de forma sustentável, então, desses recursos.
Espero que vocês tenham gostado, aprendido bastante. Mais uma vez, a gente não teve pretensão de esgotar o assunto, né? E sim dar algumas pinceladas importantes sobre ele, e com certeza vai ajudar vocês, vai dar uma base para que vocês possam seguir adiante nos estudos sobre a morfologia do solo. Se precisarem, então, deixo o meu contato aqui para que vocês possam entrar, né, mandar alguma dúvida, enfim, fico à disposição. Grande abraço a todos e obrigado pela oportunidade.